Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente vai trabalhar aí de forma bem prática nessas 4 horas. Vocês vão ver que os mediadores vão estar sempre perto de vocês, né? Não é só para escutar o que vocês estão falando, mas caso tenha alguma dúvida durante as atividades, né? Para trabalhar junto com vocês aí no dia de hoje, ok? Então, para iniciar os nossos trabalhos, primeiro eu vou passar bem rapidamente a nossa agenda, tá? Podem perceber que ela está bem cheia, bem repleta, né? Então, a nossa previsão de término, de fato, será às 13 horas, tá? Então, dentro de todos os conceitos que a gente vai trazer para vocês, a gente vai trazer também rodadas de reflexão, rodadas de atividades, para a gente construir alguns documentos que vai nortear o trabalho de vocês aí também dentro dos municípios, tá? Tomando como base a construção desses workshops, a gente traz para vocês o objetivo da APRECESP, que é, de fato, promover o turismo de forma sustentável, acessível e segura, né? É o fomento, de fato, do turismo local, mas também do turismo regional aqui do nosso estado de São Paulo. Além disso, de uma forma específica, a APRECESP quer incentivar que o paulista viaje mais para o nosso estado, não somente as pessoas do nosso estado, mas também do Brasil, e trazer turistas internacionais para o nosso estado. Fomentar a competitividade interna e fortalecer a gestão descentralizada e também preparar vocês para grandes eventos, para levar a cidade de vocês para todo o país e todo o mundo também, né? Qual o produto que a gente tem para oferecer para o nosso turista que vem para a nossa cidade, tá? E é com base nesses objetivos que a APRECESP e SENAC pensou num conjunto de workshops para o desenvolvimento estratégico do das instâncias turísticas do estado de São Paulo. Esses workshops, alguns de vocês já até viram essa tela, mas é o quê? Para trabalhar de forma prática, eu quero destacar aqui com vocês essas 80 horas práticas que a gente vai trabalhar com vocês, que está sendo diluído aí até agosto, né? Em 5 workshops que a gente vai ter nos 4 polos, tá? Então, nós já tivemos aí uma oficina em Itanhaém, semana passada nós estávamos em Guaratinguetá, hoje nós estamos aqui em Atibaia e quinta-feira nós vamos para Brotas, tá? Justamente trabalhar esses 5 temas com vocês. Então, a gente vai estar trabalhando agora com vocês o cenário atual. Um mês que vem vamos trabalhar tendências e planejamento, que é um pouco do que o Zupo trouxe para vocês agora na fala inicial deles. Aí no próximo a gente vai pensar no plano plurianual, e embora a gente sabe que vocês têm que entregar esse plano até agosto, mas a gente trabalha desde essa oficina, desde a primeira oficina até essa terceira, a gente vai trabalhar alguns elementos do plano, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouco de governança integrada e compartilhada, e aí, por fim, branding para seu destino turístico, tá? Então, de modo que vocês tenham aí essa formação completa. E aqui a importância, né, dos representantes de cada uma das instâncias a estar aqui presente. Então, a gente entende a necessidade de ter esse misto, né, de participantes que falam do turismo, não somente lá na caixinha fechada, lá na nossa secretaria, né, dentro da nossa prefeitura, mas abrir os olhares, tá? Então, desde, sim, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o pessoal do Contur também, que traz a visão lá do nosso empresário lá da ponta, tá? Isso é muito importante. Então, só para a gente ter uma visão mais ampla, quem que é vereador aqui? Levanta a mão. Legal. O pessoal do Contur também tem. Legal. Só para a gente ver como é que está aí esse misto aí de poderes aqui na nossa atividade hoje. Certo, pessoal? Antes da gente começar as nossas atividades, é importante a gente estabelecer um acordo coletivo. Primeiro, a relação do uso de celular, tablet, né, e outros equipamentos eletrônicos. A gente sabe da importância de vocês aí no município, a gente sabe que também vocês têm família, né?
e que é importante aí esse uso. O Zupo acabou de falar que não tem cidade turística se não tem uso tecnológico, né? Mas assim, a gente vai estar aqui durante 3 horas, 4 horas, então é importante que de fato nós estejamos aqui para a gente poder desenvolver, tá? Não vou falar para vocês desligarem, guardar numa caixinha, nada disso. Mas evitem estar o tempo todo no celular, né? Estejam aqui de fato, porque aqui é conteúdo interessante para vocês. Precisam atender? Pega o celular, deixa no modo silencioso e vai atender lá fora para não atrapalhar aqui as atividades, ok? Mesmo porque a gente precisa ter foco nas atividades, para a gente poder cumprir os prazos que a gente tem para poder fazer todas as entregas em cada uma das rodadas, né? É importante também, como a gente vai trabalhar bastante em grupo, a questão do diálogo nos grupos, tá? E esse diálogo vai ser favorecido com uma peça importante que tem aí na mesa de vocês. Não sei se vocês repararam que tem um objeto diferente, né? Esse objeto, tá? Alguns têm um bambu, outros têm um pauzinho branco, tá? Esse daqui a gente chama de bastão da fala. Ou seja, aquele que estiver segurando o bastão da fala é que vai poder falar no grupo, ok? No início vai ser difícil, eu sei, mas é importante para a gente poder trabalhar não somente a nossa fala, mas a gente trabalhar a nossa escuta ativa. Porque às vezes o colega está falando, mas a gente já está aqui maquinando o que a gente vai responder para o colega sem ele terminar, tá? Então, é importante a gente começar a trabalhar com esse bastão da fala, tá? E, por fim, lógico que quando a gente começa a falar bastante, né? Então, a gente, às vezes, perde um pouco o foco. Quando eu quiser a atenção de vocês, eu vou levantar a mão. Eu vou levantar a mão, todos os mediadores também vão levantar a mão. Por quê? Quando a mão se levanta, a boca se fecha. E aí eu convido a vocês, eu levanto a mão e todos vocês levantam a mão, que à medida que vocês levantarem a mão, a boca vai se fechando. Legal? Confortáveis com esses acordos? Sim? Muito bem. Bom, dialogue com franqueza com o seu colega, né? Seja concreto e preciso, tolerante, né? Então, assim, expresse sim a sua opinião. É importante que você fale o que você acha, que às vezes a sua necessidade pode ser a necessidade do outro também, não é? Então, às vezes, fala, não vou falar porque pode ser que eu esteja errado. Não, fale, é importante que se fale, né? Dispensa aí qualquer tipo de julgamento, de ironias, porque não se faz necessário nesse momento, é importante. E acreditar que toda mudança incomoda um pouquinho, é fato, mas toda mudança também eu acredito que é sinônimo de crescimento. Legal? Podemos acordar assim? Muito bem. Bom, agora eu convido vocês a fazer o nosso check-in. O nosso check-in é o convite de estar aqui hoje, ok? A gente está no hotel, né, Bruno? Então, quando a gente chega no hotel, a gente faz o check-in para entrar, não é? Legal. Nesse momento, o nosso check-in vai ser um pouco diferente. Eu vou convidar vocês a se levantarem. Quando vocês escutarem o despertador, vocês vão ter 4 metas a cumprir. Bom, então vocês vão levantar. Então, aí o que vocês vão fazer? Ao ouvir o despertador, vocês vão procurar o máximo de pessoas que vocês não conheçam, vão dizer um bom dia, abrir um sorriso, dar um abraço e dizer o seu nome e a sua instância. Legal? Tá fácil? Aí agora vem a parte mais difícil. Não sentar na mesa da instância de vocês. Quando a música estiver acabando, então daí vocês já vão se achegando aí num grupinho que vocês de fato não conhecem, e aí vão se sentar aí numa outra mesa que vocês não estão. Pode ser? Entenderam? Legal. Então já pode ir levantando. Muito bem. Está bem mista aí as turmas? As mesas? Sim? Então vamos para a nossa primeira reflexão. Os nossos mediadores vão entregar algumas matrizes para vocês, tá?
E aí, individualmente, vocês vão responder: o que nos faz estar aqui? O que nos move? Tá? Então, primeiro é uma reflexão individual, onde vocês vão fazer o registro nessas matrizes. E, posterior a isso, vocês vão conversar aí com o grupo de vocês, utilizando o bastão da fala. Então, aí, 3 minutinhos para vocês fazerem essa reflexão e esse registro, tá? E aí, mais 3 minutinhos para vocês compartilharem aí o que vocês escreveram, ok? Quem já fez já pode ir compartilhando com os colegas. E é importante, depois que vocês compartilharem, elegerem uma pessoa para depois compartilhar para o grupo todo, tá? Muito bem, então vamos compartilhar. Quem gostaria de começar? Bom dia a todos. No consenso, o que nos faz estar aqui é a busca de conhecimento para o desenvolvimento sustentável do turismo. E a esperança, né, o que nos move é a esperança e o desafio, né, para a expansão do turismo e para que possamos, como cidade, proporcionarmos sonho e encantamento, que é o que o turista busca nas cidades. Olá, tudo bem? Bom, a gente selecionou aqui que o que nos faz estar aqui é a busca do conhecimento, tendo um senso comum no interesse turístico das cidades. E o que nos move é a coletividade, de estarmos unidos todos como instância, né, em prol do nosso turismo aqui em São Paulo. Bom dia. Nós aqui também entramos no consenso que a maioria do pessoal também vai falar isso, mas sim o conhecimento, a informação e a troca de experiência entre as nossas cidades também. Temos cidades vizinhas, temos cidades também distantes uma das outras aqui. E essa troca de informações, de às vezes algum evento que é acontecido na cidade de outras pessoas, levarem para a nossa cidade, mas tudo no intuito mesmo de estar girando em torno dos nossos turistas, para eles terem vontade de voltar à nossa cidade. E acho que aquilo que a gente comentou, o que move a gente é o amor pelo município mesmo, é o amor pela nossa cidade. Eu falo, inclusive por mim, primeira vez que trabalho com administração pública, e no contexto aqui todo mundo mesmo, é o amor ao município também. Muito legal. Mais alguém? Bom dia. Nós somos do município de Mariporã, estamos tentando ainda chegar ao nível de distância, um MIT, e o que nos traz até aqui é justamente isso, né? Tentar adquirir conhecimento, verificar as possibilidades, o planejamento que nos leva a alcançar esses objetivos. E o que move aqui é a questão das boas práticas, das trocas de informações, de adquirir conhecimento, de poder ter o aprendizado para poder chegar ao nosso objetivo final, né? Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Como todos falaram, a gente também chegou nessa conclusão do conhecimento, troca de experiências, mas de uma forma maior a gente analisou o que nos faz estar aqui, é a certeza que, se unirmos forças, faremos o turismo no estado de São Paulo ainda mais forte. E o que nos move é a vontade de transformar nossas instâncias e nosso estado em referência nacional e internacional no turismo. Só mais um. Pode ir. Bom dia, meu nome é Eduardo. Num consenso aqui da nossa mesa, chegamos à conclusão que nosso maior intuito de aqui hoje é o conhecimento e a consolidação, conversa para uma consolidação dos nossos destinos turísticos, né, nossas instâncias. Também foi discutido entre nós mesmos a receptividade e o aperfeiçoamento do nosso conhecimento com gestão pública e os conturos vereadores entre si as câmaras. Legal. Muito bom, pessoal. Acho que é interessante a gente salientar de fato essa importância de vocês estarem aqui, para consolidar mesmo todo esse conhecimento, para todo mundo falar a mesma língua, né? E aí, até destacando a fala da nossa colega ali, antes de estarmos aqui como secretário, como diretor, como contur, é isso, somos apaixonados pelo turismo, né? Então, somos aí lutantes pelo turismo, é por isso que a gente está aqui também, legal? E com tudo isso que vocês falaram, a gente tem alguns desafios aí pela frente, não é? Não adianta só ter amor, né? A gente tem que enfrentar aí alguns desafios. Esses desafios, a gente se resume aí na Lei 1261 de 2015. Alguém conhece essa lei? Conhece ou não? Alguém não conhece? Não?
Muito bem. Então, esse aí é o nosso grande desafio, né? A Lei 1261 de 2015. A crise econômica, né? Que a gente passou aí, ou ainda passa, e um pouco desse universo do turismo, tá? E aí, para falar um pouco desse desafio, o Fernando, que está aqui comigo, ele vai falar um pouquinho para vocês aí da lei. Olá, gente. Eu vou trazer um pouquinho de experiência. Já estive também como gestor municipal de turismo durante 10 anos, lá na Prefeitura de Jaú. Comecei numa Secretaria de Turismo, fui até uma Secretaria de Planejamento, né, no final. E sei das dificuldades que a gente tem do dia a dia, né? Várias demandas, às vezes para resolver problemas a longo prazo, e a gente tem que cumprir alguns passos, né? Se a gente não plantar uma semente hoje, dificilmente a gente vai colher uma árvore amanhã. E essa lei, ela traz para a gente algumas coisas mínimas que devem ser cumpridas, né? Ela diz ali que são condições indispensáveis e cumulativas, se acumulam, tem que ser todas elas, certo? A primeira delas é ser um destino consolidado, precisa ter fluxo de turista, né? Ou seja, turismo efetivo. A segunda coisa é possuir expressivos atrativos. E quando a gente está falando de expressivos atrativos, essa lei ela traz aqui tantos atrativos naturais, culturais e artificiais. E, em cima disso ainda categoriza alguns segmentos de turismo, né, em um anexo com vários segmentos de turismo. Tem muitas instâncias, né, que acabam adotando até, essa foi uma nomenclatura que foi mudada, né? Anteriormente existiam as instâncias balneárias, instâncias climáticas, né? E agora virou tudo instância turística, né? Mas durante muito tempo a gente trabalhou esses nomes e agora vai mudar? Precisa mudar, tá? Nome é marca. A marca é interessante você manter. A questão aqui é o segmento, mas que segmento você trabalha? Qual é o segmento turístico que esse município desenvolve, tá? Então, precisa estar bem claro que tem que entrar dentro de um dos segmentos indicados. Com base na vocação, né, turística da sua cidade, aí vocês provavelmente aí vão se encaixar em algum dos segmentos, né? E aí, então, esses segmentos a gente tem esses atrativos que move o turista para a sua cidade, né? Então, é um atrativo, é algo que atrai, de fato, o turista para ter esse fluxo turístico que o Fernando falou. Depois dos atrativos turísticos, outra questão são os equipamentos e os serviços turísticos, né? E aí, equipamentos e serviços turísticos, a lei está dizendo que são ali os hotéis, os restaurantes, né? O que ele conjuga de setor de hospedagem, de alimentação, certo? De informação e receptivo turístico, tá? Isso daí também é mínimo, precisa ter, tá bom? Se você tem turista, né, Fernando, você tem que ter onde colocar ele, onde que ele vai ficar, né? Então, essa é a principal preocupação aí da lei. E a outra questão, que não dá para ficar sem ela, é a questão da própria infraestrutura turística. Aí a gente está falando desde serviços de transportes, né, serviços de sinalização indicativa aos atrativos, né? Fora esses serviços de indicação atrativos, os serviços médicos. Por quê? Um turista, em um determinado momento, vai precisar de um atendimento emergencial. E aí? Qual é o posto que está aberto? Qual é o serviço 24 horas? Onde ele vai ser atendido? Tá? São algumas questões que agora a lei traz para a gente. A próxima questão aqui, ó, é infraestrutura básica. E aí, grande parte dos já tem isso bem desenvolvido, mas é preciso ter atenção, principalmente na questão de água e aqui sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário e gestão de resíduos, tá? São as duas últimas ali, a coleta de esgoto e a gestão de resíduos, eu acho que hoje são os entraves, né, que cada vez mais os municípios buscam resolver. Tem até um pouco tempo aí, o plano municipal de resíduos sólidos, né, que teve que ser entregue, então alguns municípios já adiantaram
isso, né? Outras questões de estações de tratamento de esgoto também são relevantes. As duas últimas ali, plano diretor de turismo, foi isso que a gente pediu para os municípios colocar, qual o status. Aquele que não colocou ainda, antes de ir embora, por favor, coloque ali para a gente ter uma noção do status que o município está em relação ao plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo, ele é um plano que tem que conter algumas ações do que o município pretende para o turismo. Então, ele é uma ferramenta de gestão, ele é uma ferramenta de planejamento, tá? E ele pode auxiliar bastante a questão da gestão participativa, dependendo como ele é construído, dependendo como ele é partilhado e gerido, certo? A outra coisa é o Conselho Municipal de Turismo, que agora ele recebe uma atenção especial do governo do estado. Vocês já são instância, vocês já estão vendo que o governo do estado está olhando de maneira diferenciada os conselhos municipais. Ele não é mais aquela figura, ele não é mais figurativo, e agora ele é atuante. Muitos dos projetos, agora os projetos para serem encaminhados, né, para o estado precisa passar pelo conselho. Então esse conselho ele tem um papel importante, e aqui a lei diz que precisa das 6 últimas atas do conselho, então ele precisa ser efetivamente atuante. Ele diz também aqui, ó, setores, ele ser bem diverso, né? Tanto a administração municipal, mas principalmente também ter ali outros órgãos da iniciativa privada e da sociedade civil, tá bem? A lei coloca nesse artigo exatamente o que está aqui, não cria porcentagem. Isso daí a lei não diz, tudo bem? A lei diz só precisa que existem esses representantes. Tá bom? É importante destacar nesse ponto, né, que o Fernando disse que não tem porcentagem, mas é importante que ele seja misto, né? Então a gente sabe que alguns anos atrás, algumas cidades, elas tinham ali o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, onde os membros da própria secretaria que presidia, que coordenava, que fazia, enfim, né? E a participação da sociedade mesmo era quase nula. Então, com todo esse movimento que o Fernando trouxe, com tudo isso que a gente está mostrando para vocês, hoje a gente vê um novo cenário, né? Essa forma participativa que é tão importante que a gente traga isso também, né? E, para finalizar, eu acho que tem uma questão aqui, é que somente poderão ser classificados como instâncias os municípios com até 200 mil habitantes. Então, aqueles municípios que são instâncias hoje e perderem a qualidade de instância, se tiver mais de 200 mil habitantes, não retornam mais para a qualidade de instância, ficam na qualidade de MIT. Eu acho que aqui não tem, né, Zupo? Eu acho que aqui não tem. Zupo, São Vicente. São Vicente, tá certo. Zupo, quer fazer alguns comentários? São Vicente é o único, e Santos, né? Não sei, Praia Grande. Guarujá. Guarujá deve estar aí. Mas algumas observações sobre o que o Fernando e a Ana Lívia falaram até agora, que eu achei interessante me aprofundar mais um pouquinho, né? Primeiro, eu queria cumprimentar aqui o pessoal de Mariporã. Está aqui? Isso. O Mariporã é município de interesse turístico, foi convidado por nós para participar aqui. E ela poderá, nós não temos nenhum município de interesse turístico ainda, né? Nós temos candidatos a MITs, mas a Assembleia Legislativa não votou nenhuma lei reconhecendo o município como município de interesse turístico. Deve estar acontecendo isso até o final do ano, e parece que são 30 projetos que estão na Assembleia Legislativa, né? Embora tenham perto de 300 candidatos. Inclusive, a Precesp está abrindo uma janela para que os MITs também possam se filiarem à Precesp, para que possam desfrutar um pouco desse know-how, desse aprendizado todo nosso aí de 6 anos. É só Mariporã que está presente como MIT? Queria citar aqui esse caso de cidades vizinhas que a Ana Lívia falou. Isso é importantíssimo. Às vezes a gente atravessa o oceano, vai para outros países para procurar exemplos bem-sucedidos.
e às vezes o exemplo bem-sucedido está do lado do nosso município. Esse check-in que vocês fizeram, eu brincava aqui com o pessoal, eu tive numa reunião de empresários agora, o check-in eles fazem com o cartão de visita na mão e vão trocando esses cartões na medida que eles vão cumprimentando. Eles não falam de que cidade que eles são, nem o nome. Eles perguntam o que você faz, o que você vende, o que você compra, que serviço você tem. Então esse brainstorm, esse trabalho, né, que resulta nesse círculo de amizades é fantástico. E não tenho dúvidas que vocês têm exemplos super bem-sucedidos, vizinhos de vocês, que vale a pena conhecer e que podem ser aplicados nas suas cidades. É importante essa troca de informações. Sobre a Lei 1261, nós vamos ter, em maio do ano que vem, nós vamos ter um ranqueamento. A lei prevê que em maio do ano que vem, uma comissão de alto nível, de técnicos, analisará as 70 instâncias e os 140 MITs para ver quem sobe e quem desce, né? As últimas três instâncias voltariam a ser MITs e os primeiros 3 MITs passariam a ser instâncias. Isso é o que a lei está dizendo. Tem, inclusive, projetos de lei na Câmara mudando a data desse ranqueamento. Mas, para nós, não interessa nada disso. Para nós, o que interessa é que o ranqueamento está marcado para abril, maio do ano que vem, e nós temos que nos preparar para isso. Tanto é que a nossa sugestão aos prefeitos, nas reuniões de prefeitos nós falamos, quero falar aqui com vocês também, porque eu tenho certeza que vocês vão voltar às suas instâncias e vão pedir uma agenda para o prefeito para dizerem o que vocês viram aqui. Então, a nossa sugestão aos prefeitos é que eles aproveitem esse grupo de pessoas que está participando das oficinas e componha, através de uma portaria, uma comissão, né? Uma comissão encarregada dos estudos com vistas ao ranqueamento do ano que vem, né? Porque durante essas 5 oficinas que vocês vão ver conosco, nós vamos dar muitas ideias do que vocês precisam ver no desenvolvimento do turismo dentro das suas cidades, para ver o que vocês estão mais fracos, o que vocês estão mais fortes, o que vocês têm que desenvolver mais ou menos. Então, vocês vão preparar a sua instância, a sua cidade, para que ela possa concorrer e possa ganhar nesse ranqueamento, né? Eu acho que apenas sob aspecto nenhum você cair de instância para MIT. Por quê? Primeiro, porque você vai ter um prejuízo financeiro enorme. Um MIT hoje, se já tivesse sido reconhecido, estaria recebendo R$600 mil por ano, ao passo que uma instância hoje, a que menos recebe, deve estar aí na casa de 2,5 milhões, um pouco mais, um pouco menos, em volta disso. Então, vocês veem, a partir de 2,5 milhões para 600 mil. Afora o prejuízo político também, né? O prefeito vai ser acusado de ter perdido o título de instância, a oposição vai querer faturar em cima disso, etc. Então, não vale a pena cair. E também não vale a pena ficar esperando a reta de chegada para começar a trabalhar, porque algumas das medidas que a 1261 prevê são medidas de infraestrutura, são medidas estruturais, né? Algumas são conjunturais, que você acerta a cada momento, outras exigem trabalhos de longo prazo. E o Fernando foi feliz quando ele falou aqui em água, esgoto, resíduos, coleta de lixo. Isso é fundamental, né? Nós estamos vendo um trabalho para acabar de vez com lixões, né? Nós já temos trabalho para acabar com o aterro sanitário, né? O aterro sanitário já está ficando coisa do passado e nós temos que estar atualizado com isso. Ainda mais que o fundo, que o DAD, né? Que é aquele departamento. O que é o DAD? O DAD é um departamento que fica dentro da Secretaria de Turismo. Nós nos habituamos tanto a falar que vai no DAD, que você até esquece que o DAD é um departamento de uma secretaria. Então, o Fundo de Turismo, que está dentro da Secretaria de Turismo, e quem trabalha com ele é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, o DAD, ele financia as obras de infraestrutura para a cidade. Aliás, se você ler a Lei 1261 atentamente, você vai ver que não é opcional, é obrigatório. As cidades que não têm ainda serviço de abastecimento de água, esgoto, para a população fixa e para a população flutuante,
ela pode tirar dinheiro do Funtur, do fundo, para poder financiar essas obras. Basta que vocês façam o orçamento de quanto falta e façam uma programação para sacar, sei lá, 20% ao ano, fazer um plano para você regularizar isso num prazo de 5 anos, de 10 anos, de acordo com a necessidade do seu município. E quanto à questão dos hotéis, fechando aqui, Ana Lívia, a lei, quando fala do MIT, ela diz que o hotel necessariamente não precisa estar dentro do município. Às vezes eu vejo, outro dia, se não me engano, foi Poá que me procurou, falou, Zupo, os hotéis, o Poá é um município de território muito pequeno, os hotéis ficam nos municípios vizinhos. A lei prevê um raio de 40 quilômetros até, né? Nós temos um caso de um prefeito que me procurou uma vez e falou, olha, Zupo, o meu município, Deus foi generoso com ele, né? Eu tenho lá quedas d'águas fantásticas, tenho verde, floresta, rio, né? Fauna, flora, só que Deus saiu, foi na cidade do lado e colocou hotel, restaurante, pronto-socorro, segurança, né? Então a minha cidade, ela tem as belezas naturais. Como é que eu faço para usá-las? Como é que eu agrego valor às belezas naturais, né? Porque não basta você ter a cachoeira, digamos, dentro da cidade. Você tem que agregar valor, você tem que possibilitar o acesso com segurança, você tem que colocar um comércio em volta dele, você tem que preservar a natureza, ter cuidado com a sustentabilidade, enfim, uma série de cuidados, mas você tem que trabalhar as suas belezas naturais para que elas possam ser atrativos turísticos comerciáveis, né? E então eu dizia a ele o seguinte, por isso é que nós estamos batendo na regionalização do turismo. E, aliás, essa região é um exemplo a ser seguido. O Circuito das Águas hoje, o Rodrigo acho que não está aqui, né? Rodrigo lá de Monte Alegre do Sul. Mas o Circuito das Águas hoje, ele mostra muita coisa de como se deve fazer para que nós exploremos o circuito como um todo. Os pontos fortes, os pontos fracos e distribuamos, né, os turistas pela região. Não podemos ser egoístas, né? Não, eu não vou falar bem de Lindóia, porque senão o pessoal vai para Lindóia e não vai para Águas de Lindóia, ou ele vai para Serra Negra e não vai para Bragança, ou então, que é isso, pelo amor de Deus? É exatamente a somatória de tudo isso que faz a beleza aqui da região. Além do Circuito das Águas Paulistas, a gente também tem o Circuito Entre Serras e Águas, né? Atibaia aqui, região que está trabalhando fortemente aí no programa de regionalização. Legal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns dados que foram coletados em 2015, né? E início de 2016, que a Precesp fez juntamente com o Observatório de Turismo de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Esses dados, alguns deles, sim, estão desatualizados, a gente até excluiu algum deles, mas a gente trouxe alguns relevantes que, de fato, dá para a gente ter essa visão ampla aí das nossas cidades, das nossas instâncias, né? Então, o primeiro índice que eu trago, até o Fernando ele citou isso na explicação dele, é a questão da categorização aí dos municípios, né? Então, a gente tinha aí instâncias turísticas, né, que representava aí 45%, as balneárias, hidromineral, climática, e agora, na verdade, todas são instâncias turísticas, até reforçando o que ele disse. Não é que eu não vou mais utilizar, vocês podem utilizar, mesmo porque vocês criaram já uma identidade para as instâncias de vocês, né? E aí serve como essa marca para poder continuar a divulgar. Querendo ou não, a gente chama o nosso turista, né? Com essa categoria, tá? E essas instâncias, né, todas as instâncias que a gente fez, essas pesquisas, a gente identificou que mais da metade delas possuem um departamento exclusivo do turismo, tá? As demais, o turismo está junto com outras pastas, tá? Mas é uma quantidade menor. Os funcionários que estão trabalhando nas secretarias, então menos de 10 funcionários representam aí 70% das instâncias. Então, mais da metade das instâncias também trabalham aí com menos de 10 funcionários. E 40% desses funcionários têm formação em turismo.
40% das instâncias tem pelo menos um funcionário que tem formação em turismo, tá? Aqui um índice do Contur, né? Então o Fernando também trouxe ali a questão da lei, que hoje o Contur ele é deliberativo, mas ainda assim a gente enxergou que tem algumas cidades que não estão trabalhando com o Contur, aí uma quantidade pequena, 15% apenas, mas é importante aqui ressaltar e a importância de ter esse Contur ativo, tá? Trazendo de novo aqui a questão da regionalização, né, das instâncias que trabalham com algum consórcio, que estão inseridas em algum circuito, então aí representam também mais de 50%, né? E aí a importância de estar aí conversando com a sua cidade vizinha. A sua cidade vizinha, ela não é o seu concorrente, então vocês se complementam, né? Essa é a grande importância que vocês precisam ter. As cidades que possuem site de turismo, e é um site exclusivo também do turismo, não é apenas um link que tem lá no site da prefeitura que abre a página do turismo, mas é um site do turismo. E a gente viu que metade não tem esse site, não tem o site de turismo. 28% já tem, né? Mas aí tem algumas que já estão em fase de construção, tá? E aí essa é a importância. Vocês são instâncias turísticas, a importância de dar esse valor ao turismo na cidade. As agências que estão comercializando a cidade de vocês, ou seja, aquelas agências emissivas, né, que trazem turistas para a sua cidade. Então, mais da metade das cidades, olha só, 61% das cidades não tem nenhuma agência que comercialize a cidade de vocês. Não tem ninguém que venda lá a cidade de Atibaia, Bragança, né? Não tem ninguém que venda a cidade de vocês. E aí, quando a gente fala do receptivo, é ao contrário, aquelas agências que tem na nossa cidade preparada para receber o turista. E aí a gente viu que 30% não tem agência receptivo, ou seja, não tem uma agência especializada que tenha pacotes, que tenha um roteiro, que tenha um produto para vender para o turista, né? E 52% tem de 1 a 3 agências preparadas para receber o turista, tá? Então aqui são alguns índices interessantes para vocês aí refletirem dentro dos cenários de vocês. Qual é a principal motivação do nosso turista para as nossas cidades, né? Então, aqui a motivação deles saírem lá da casa deles e ir visitar a cidade de vocês é mais da metade, considerando que é para lazer, para fazer alguma atividade a lazer, tá? Essas pessoas, elas vêm acompanhadas, sim, de suas famílias, né? Então, elas saem das casas, saem das suas cidades, voltando lá naquela vocação turística das cidades, então ela vem motivada a fazer alguma atividade de lazer junto com as suas famílias, tá? A origem desses turistas, isso é legal, é importante vocês olharem que 50%, metade dos nossos turistas vem só da capital de São Paulo, e a outra metade vem do estado todo. Então, é um dos objetivos da Precesp, né, fomentar esse turismo interno, fazer com que o paulista viaje mais, mas também todo o estado de São Paulo conheça o estado de São Paulo. E aí aqui a gente vê esse desequilíbrio, vamos dizer assim, né, porque metade vem da capital e a outra metade é do estado todo, né? E um outro índice que eu quero chamar a atenção de vocês é aquele índice de 2%, que são os nossos turistas internacionais, que a gente tem muito ainda que explorar para poder atrair esses turistas, tá? Aqui foi um cenário geral aí das nossas instâncias, e aqui a gente fala um pouquinho da crise econômica que nós tivemos. Essa crise que, na verdade, ela não teve precedência, ela simplesmente aconteceu, né? Trouxe aí uma recessão profunda aí durante alguns anos consecutivos, né? Isso trouxe aí elevados índices de desemprego, né? Enfim, trouxe aí a queda do PIB também, a gente conseguiu identificar, né? Esse gráfico que eu trago para vocês visualizarem
é a relação da atividade da indústria, que é essa linha mais sinuosa, né? Em relação à taxa de emprego, que é essa faixa um pouco mais constante, vamos dizer assim. Qual que é a diferença? Quando eu trago para vocês aqui essa representação, é o seguinte, que a indústria, quando ela precisa contratar muita gente, porque tem alta produção, então daí ela contrata aquele monte de gente. Mas aí quando não tem produção, quando não tem demanda, demite-se todo mundo, né? Então é essa a relação. Essa taxa de emprego, aí está incluso também a taxa de serviço, né? As pessoas, aliás, o segmento de serviços também deu uma segurada nesse desemprego. Não tem como negar que a gente sentiu de fato, né? Mas as pessoas, elas não deixam de viajar por conta da crise. Elas vão viajar por menos tempo, elas vão viajar para uma cidade mais próxima, né? De repente não vai ser uma viagem de um mês, mas vai ser uma viagem de uma semana, mas elas sim continuam a viajar, né? Então, o setor de serviço que atende esse turista, então, conseguiu dar uma estabilizada aí nessa variação da atividade da indústria. Aqui a crise que nos traz no cenário Brasil, que trouxe aí a recessão do PIB abaixo de 0 durante 3 anos consecutivos, e no estado de São Paulo não foi diferente, né? Também trouxe aí os últimos 3 anos um PIB abaixo de 0, que está querendo crescer aí no ano de 2017. E, consequentemente, gente, a arrecadação também do ICMS, que foi abaixo de 0, justamente aí por conta de tudo isso que aconteceu, tá? E aí, frente a toda essa crise que nós vivenciamos, que presenciamos aí nos noticiários e até mesmo dentro das nossas cidades, a gente traz aí um cenário do turismo no nosso Brasil. Isso daqui é interessante a gente observar, que lá em 2011 a gente recebia mais de 5 milhões de turistas no nosso Brasil. Então, 5 milhões de turistas estavam entrando no nosso país para fazer turismo, né? E aí, depois, em 2015, 2014, o que a gente teve mesmo em 2014? Tivemos a Copa. E em 2016, as Olimpíadas. 2 grandes eventos que eu considero que são eventos verdadeiros vitrines para o mundo inteiro, né? Onde o mundo inteiro vai estar olhando aqui para o nosso Brasil. Mas é interessante a gente observar que lá em 2016, mesmo aí diante da crise, mesmo diante de todo o cenário que a gente falou anteriormente, a gente passou aí dos 6 milhões de turistas vindo para o nosso país. E aí, lembra aquele índice que eu falei para vocês? Que São Paulo, que as nossas instâncias estão recebendo 2% de turistas do exterior? Para onde que esse povo todo está indo? Né? O que a gente precisa fazer para atrair esses turistas? Tá? E aqui, ó, confirmando também o gráfico que eu passei para vocês, né? Essa variação de emprego apresentada pela FEComércio no primeiro semestre de 2016 traz aí que o mercado de viagens está ali, é o único, um pouquinho acima de 0, mas é o único que representa aí acima de 0 a taxa de emprego aí do estado de São Paulo, tá? E aí, falando um pouco de uma visão otimista, não somente falar da crise, do desemprego e tudo isso que nos trouxe, mas trazer essa visão otimista, né? Que sim, estudiosos trazem essa visão do crescimento do PIB, essa visão de que, de fato, eles estão trazendo estão querendo sobreviver a tudo isso. E aí a gente traz uma frase da Organização Mundial do Turismo, tá? Que onde o turismo é um dos setores econômicos que mais rápido cresce no mundo inteiro. Então, isso é um índice importante, por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Por isso que, agora apresentando todo esse cenário, né? Então, a gente falou para vocês da lei, a importância da lei, o Zupo traz com bastante firmeza a questão da lei, que vocês precisam estar dentro aí dos requisitos da lei. Falamos um pouquinho do cenário da crise econômica do nosso país, do nosso estado.
falamos também do cenário do turismo. Agora, nos grupos mistos que vocês estão, vocês vão conversar um pouquinho em como transformar toda essa realidade. Então, a gente tem lá a lei, a gente tem a crise, a gente tem todo o setor econômico do turismo, a realidade das instâncias de vocês. Então, agora troquem um pouco com os seus colegas o que fazer para transformar tudo isso de uma forma positiva. Os nossos mediadores vão estar entregando também as matrizes. Essa produção ela é coletiva, então conversem, vocês vão ter 10 minutos para conversar, utilizem o bastão da fala. Depois vocês vão escrever nas matrizes, registrar nas matrizes para depois compartilhar, tá bom? Bom trabalho. E agora, pensando de forma estratégica e com visão de futuro, quando pensamos no desenvolvimento do turismo, que futuro almejamos alcançar? Então, mais 10 minutos para vocês conversarem a respeito. Só para reforçar a questão do nosso acordo coletivo, tá? Primeira coisa, celular. Coloquem no vibra, no silencioso. Se caso precisar atender, pedimos assim, com muito carinho, que vá lá fora, atenda, resolva e depois volte para as produções novamente, ok? Tá? E assim, dialoguem, gente, tá? Nós somos do turismo. Como que a gente recebe o nosso turista? Com hospitalidade, não é isso? Então, vamos trabalhar isso também nas rodadas aqui que a gente que está construindo em conjunto. Legal? Nossa terceira rodada, pessoal. Mais uma vez, os mediadores vão entregar para vocês as matrizes, tá? Bom, pensamos então em como mudar essa realidade. Pensamos aí em como transformar a realidade, pensando na visão de futuro, desenvolvendo o turismo. E agora, sendo a imprevisibilidade uma marcante variável que nos acompanha neste momento, né, com base em tudo que a gente viu até agora, que princípios e valores devem nortear a nossa atuação visando o desenvolvimento do turismo? Complexa, né? Essas carinhas assim. Legal. 10 minutos para vocês conversarem. Tanta coisa para falar em tão pouco tempo, né, gente? Tem muita coisa para fazer, né? Vamos compartilhar com os colegas, então, as produções? Então, elejam aí uma pessoa para fazer um resumo aí do que vocês discutiram. Para compartilhar um resumo do que vocês discutiram nas 3 rodadas. Ok. Nós aqui, com relação a como transformar essa realidade, nós discutimos sobre o fortalecimento de consórcios e roteiros, da infraestrutura, da capacitação de mão de obra, da conscientização do cidadão e da criação de produtos turísticos. A parte de quando pensamos em desenvolvimento do turismo, que futuro almejamos alcançar? Integração intra e entre municípios, que o turismo seja autossustentável economicamente, que as cidades envolvidas nesse evento aqui agora possam fomentar o turismo entre todas nós, não apenas entre os vizinhos, e princípios e valores. Princípios de sustentabilidade no tripé social, econômico e ambiental, e como valores hospitalidade, receptividade e acolhimento. Bom, com relação à transformação da realidade atual, nós elencamos aqui algumas coisas que achamos fundamentais, que é a colaboração mútua entre o poder público e privado, elaboração de parcerias e tudo mais, elaboração e definição de calendário anual de eventos, desenvolvimento dos recursos e atividades permanentes e viabilizar a efetivação dos pontos de informações turísticas. Com relação à estratégia e o desenvolvimento do turismo no futuro, é o desenvolvimento sustentável do turismo de forma rentável ao município e à economia local e fomento regional, a conservação do patrimônio do município, a valorização dos recursos naturais e históricos e o fortalecimento dos potenciais naturais da região. Com relação aos princípios, o desenvolvimento do turismo de modo sustentável e a colaboração mútua entre iniciativas público-privada, com os valores de priorizar a identidade de cada município e reconhecer o protagonismo regional.
Vamos lá, resumidamente, o que a gente conseguiu colocar aqui nas 3 rodadas, para transformar essa realidade que a gente se encontra, o ponto principal foi a questão da divulgação. Tá? Muitas vezes o turista aqui do estado ou do país não conhece as belezas, os atrativos que a gente tem aqui. Como o Fernando Zuppo colocou, às vezes a gente vai buscar uma coisa lá fora, em outro país, sendo que tem na cidade do lado. Então a gente precisa trabalhar mais a divulgação para a gente conseguir desenvolver mais o turismo em cada município. Em relação ao desenvolvimento do turismo, né, o futuro que a gente deseja alcançar, talvez isso seja um pouco de utopia, mas a gente pensou que